Se liga, com Áurea Regina de Sá. Quarta-feira é dia da gente falar com a Áurea Regina de Sá, coluna Se Liga. Boa tarde, Áurea. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos. Tusca, hoje, eu até falei Tusca, eu olhei pro Tusca aqui, é a Áurea, né? Desculpe, Áurea. A gente vai falar de... Diferente. Ó, o Tusca quer falar. É bem diferente, viu? Desculpe. Desculpe pros dois, né? Áurea, vamos lá, Áurea. A gente vai unir duas coisas aqui que podem se tornar muito complicadas quando elas estão unidas, né? A gente vai falar sobre como vencer a procrastinação. Então, o primeiro ponto, a procrastinação, mas como vencer a procrastinação para parar de sofrer ao falar em público. É bom lembrar que a procrastinação, muitas vezes, é um processo inconsciente e esse comportamento está muito ligado ao medo do fracasso e ao medo do sucesso, por incrível que pareça. Tem muita gente que adia o desenvolvimento da comunicação porque não consegue segurar a onda de pensar, mas e se der tudo certo? E se eu brilhar? E se eu conseguir resultados a partir da minha boa comunicação? Será que eu consigo administrar todo esse sucesso, né? Todo esse brilho? E esse medo acaba criando uma barreira psicológica que nos impede de agir. Por isso é importante olhar para isso, e o meu recado especial é para quem tem medo de se expor, para quem se sente incomodado com essas sensações ruins que aparecem no corpo quando precisam estar diante de uma plateia, para que consiga analisar se de repente está encontrando desculpas para evitar o momento de se aprimorar. Porque quanto mais adia, mais vão se acumulando os prejuízos. E não é só o prejuízo de sofrer para falar em público, mas são todos aqueles relacionados à falta dessa ação. Por exemplo, a dificuldade de aceitar uma oportunidade de promoção na carreira, a dificuldade de aceitar outros convites que podem trazer benefícios pessoais e profissionais. Tudo isso acaba se acumulando em prejuízo, Felipe. Nessa linha do que você falou, saber lidar com a procrastinação é algo para você pensar no seu desenvolvimento pessoal? Sim, desenvolvimento pessoal é a base do desenvolvimento da comunicação. A gente não pode pensar que vai melhorar a comunicação só a partir de técnicas prontas que estão aí nas prateleiras, disponíveis para qualquer pessoa, porque para muitas pessoas é muito mais do que técnica que a pessoa precisa. Ela precisa realmente trabalhar o medo do julgamento, essa dificuldade de se comparar com pessoas que estão muito além dela, que já trilharam um caminho e já estão mais desenvolvidas e acabam se comparando com as pessoas erradas, ao invés de se compararem consigo mesmas. A dificuldade de sempre buscar tudo perfeito. O perfeccionismo exagerado também é um adicional para todo esse pacote que acaba incentivando a pessoa a procrastinar, porque ela pensa assim, não, eu só vou falar, só vou lá na frente, eu só vou me expor se ficar tudo perfeito. Eu só vou aceitar fazer essa apresentação se ficar tudo 100%. Se não ficar, eu não aceito. Isso é uma maneira de promover a procrastinação. Ela vai arrumando desculpas para adiar o desenvolvimento da comunicação. E quando você se volta para você, para conhecer os medos, para entender o que faz você ficar tão instável emocionalmente na frente das pessoas, entender quais são as suas habilidades, porque todo mundo tem coisas boas, todo mundo faz coisas boas. Só que, nesses momentos, Felipe, é muito comum que essas pessoas que sofrem para se expor, elas olhem só para os defeitos. Elas ficam procurando realmente tudo aquilo que não está bom, ao invés de focar no que ela pode melhorar. E, ao mesmo tempo, a tua fala sobre perfeccionismo é interessante, né? Essa relação que pode parecer não usual, mas entre perfeccionismo e procrastinação. Foi-se o tempo que você tem que estar tudo perfeito para fazer as coisas, né? O ideal é justamente o progresso, você ir trabalhando e, aos poucos, ir melhorando e não esperar aquele momento perfeito, né? E se a gente pensar, a gente faz isso em tudo na vida. Você não fez uma comida maravilhosa a primeira vez que você foi para a cozinha. Você não foi um condutor de um carro excepcional e não deixou uma marcha arranhar ou não deixou o carro morrer na primeira vez que você sentou na frente do volante. Não foi assim com nada na vida da gente. E por que, então, que a gente busca esse perfeccionismo na hora de falar em público? Porque, claro, envolve também o julgamento do outro. Não que quando você dirige um carro não tenha, né? Uma vez, quando eu estava começando a dirigir, eu fui fazer uma baliza toda cuidadosa ali, coloquei o carro bem direitinho na vaga, depois de suar muito, e um homem estava na calçada assistindo a minha manobra, e no final ele disse, nossa, até que você fez direitinho, né? Então, sempre vai ter alguém para botar um pitaco, para falar alguma coisa. O importante é a gente calar essas vozes, porque muitas vezes são vozes reais dessa pessoa que eu acabei de relembrar, mas também são vozes internas. A nossa cabeça, a nossa mente traz vozes que acabam nos sabotando. É importante decifrar
o que é o quê e poder calar essas vozes para a gente olhar só para o que interessa. Eu tenho o objetivo de aprimorar minha comunicação, de vencer esse medo para poder ter vantagens na minha vida pessoal e profissional. Então, eu vou entender o que eu preciso fazer e vou avançar. E depois eu vou olhar para trás e falar, nossa, quem dera. Na minha história, Felipe, eu era super tímida, eu era muito acanhada quando eu era mais jovem e eu percebia que isso ia ser muito ruim para minha carreira como jornalista, inclusive, e comecei a me estudar, para entender por que eu ficava tão chateada, tão infeliz quando eu estava diante das pessoas, ao invés de olhar para mim e perceber as qualidades que eu tinha e que eu podia compartilhar com todo mundo. E é um ponto que a gente vê em grandes comunicadores, muitos deles relatam serem tímidos, né? Isso é muito comum mesmo. É quando a pessoa realmente tem um objetivo, quando ela sabe onde ela quer chegar e ela sabe que para isso ela precisa desenvolver a comunicação, você se sente mais motivado para avançar. Eu recebi um e-mail ontem de um rapaz que dizia, eu montei um negócio, eu consegui estruturar a minha empresa e agora eu estou sendo chamado, estou tendo convites para falar sobre os serviços que eu presto. Então eu entendi que ou eu vendo ou eu vendo. Só que eu estou apavorado, porque eu preciso me comunicar em público e tenho medo. Então, você vê, a pessoa precisa de um incentivo desse, que é uma ideia que ele criou, que está dando certo, e para poder continuar dando certo, ele vai precisar cada vez mais da comunicação. Quando você tem esse objetivo e entende que ele vai ser benéfico, não só para você, mas para as pessoas também que você atende, atinge, você pode se sentir mais motivado para se desenvolver. Áurea, para a gente fechar, eu queria fazer uma relação contigo também da relação entre a procrastinação e também a ideia da proatividade na hora da comunicação. Às vezes a procrastinação também pode ser daquilo, né? Na minha equipe de trabalho, às vezes você está em aula, equipe de trabalho, tem alguém que naturalmente gosta de falar, que gosta de apresentar, e aí você não tem a proatividade e nunca apresenta justamente porque procrastina, ele não quer se posicionar e já deixa com quem está acostumado a falar. É um pouco cômodo isso, porque tem alguém que está acostumado a falar e então eu prefiro não ir no lugar da pessoa. Só que quando você começa a vencer esse tipo de situação, ou seja, um passinho de cada vez, tenta fazer diferente da última vez que você fez. Na última vez você cedeu o seu espaço para outra pessoa se expor e ter benefícios com isso, tenta aproveitar dessa próxima vez. Agora, se ainda está difícil para você fazer uma apresentação ou mesmo dar uma opinião numa reunião, começa a pelo menos trabalhar internamente as questões voltadas ao medo do julgamento, à comparação, ao perfeccionismo, à vergonha, as situações em que você se sente muito vulnerável e não sabe o que fazer. Todas essas reflexões vão ajudar a amadurecer e vão levar você para o desenvolvimento da comunicação. Isso é a base da comunicação. Depois disso, você pode se atirar e ousar e aceitar convites, e começar a se expor mais, porque vai ficar cada vez mais fácil. Agora, se ignorar essa parte interna, reflexiva, que trabalha o autoconhecimento, pode ficar mais difícil. Para a gente fazer a brincadeira lá que você falou quando fez a baliza, que falaram até que fez direitinho, então vamos superar isso aqui. Essa coluna, não foi que a coluna foi direitinho, uma excelente coluna feita pela Áurea Regina de Sá. Até quarta que vem, Áurea. Obrigada, Felipe. Obrigada a todos. Até a semana que vem. Tchau, tchau.